Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A Prof. Jai aqui. Então, a gente vai começar de novo, né, com crises e totalitarismo, né, que foi ali depois da Primeira Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, logo vai acontecer. Então, ali essas crises e o totalitarismo, eles foram a chave para a Segunda Guerra Mundial, né. A Prof. dividiu aqui, ó, por quê? Entre o fim da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial se chama Entre Guerras, porque era entre as duas guerras, né? Diversos países adotaram governos democráticos. Porém, com as crises econômicas, esses governos foram derrubados. Em 1938, antes da Segunda Guerra, 69 países democráticos e apenas eram democráticos. A professora esqueceu de colocar eram aqui. Eram democráticos. Apenas 17 continuaram assim, o resto adotou um governo autoritário. Então, eles eram 69 e eles acabaram indo para 17 apenas, né? Então, assim, esse entre guerras ali, ele. Por que é chamado entre guerras? Por que é crise de totalitarismo? O que estava acontecendo, né? Foram as crises e dificuldades das nações do mundo, né? Primeiramente, meu Deus, esses carros, gente, perdoa. É o segundo vídeo que a professora já grava e tá essa desgrama aí. Então, assim, essas crises aconteceram por quê? Os países estavam destruídos, né? A Alemanha, ela foi a culpada de toda a guerra, né? Então, ela estava destruída. A Prússia, que foi anexada a ela também. A A Inglaterra tinha escombros, todos os países da Europa, algumas partes estavam destruídas e eles estavam procurando alguém para colocar uma luz para eles, né? Por isso que foi tão fácil o totalitarismo, porque esse governo não é nada, esse governo não conseguiu se reerguer na Primeira Guerra, então a gente vai ficar trabalhando duro para não acontecer novamente, mas vocês têm que votar na gente. A gente precisa de um governo forte, estruturado e centralizado. E esse governo não está com nada, então por isso que esses governos democráticos foram caindo, porque eles falaram: democratização não vale nada, a gente tem que ir no totalitarismo, a gente tem que ser forte. É estilo militar, né? Aqui, eu. Com a tardia entrada na guerra, os Estados Unidos lucraram muito. Vendiam seus bens para países beligerantes que estavam em guerra, né? Com o fim da guerra, eles emprestaram dinheiro e vendiam filmes e jazz. Já nos anos 20, houve a crise da superprodução. O que é essa crise dessa superprodução? Essa superprodução é que eles estavam fazendo mais do que eles estavam vendendo. Lembra que a Prof fez ali do Brasil República ali? Que a gente teve também aquele superprodução ali no café com leite, do café e tal. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Eles estavam produzindo igual eles estavam produzindo enquanto eles estavam em guerra, na Primeira Guerra Mundial. E o pessoal já não precisava mais, eles não tinham dinheiro, eles estavam quebrados. Os operários das indústrias não eram aumentados o salário, então eles faziam greves. E os europeus, como o prof falou, eles estavam começando a parar de comprar, ou porque eles já tinham, ou porque eles já estavam quebrados, né? E claro, levou os agricultores a declarar falência, né? Porque algodão, eles estavam exportando tudo para a Europa. Então, isso não, eles não estavam mais pedindo, né? Então, eles acabaram declarando a falência. E a crise da Bolsa de Valores de 1929 foi quando ninguém mais comprava ações da Bolsa. Ela quebrou. Então, essa crise na Bolsa de Valores a gente ouvi muito falar, porque eles acabavam se jogando eles faliam e eles acabavam pulando dos prédios e se matando, porque eles não viam mais a luz no fim do túnel. Então eles acabavam se matando mesmo, né?
que foi o que aconteceu ali na crise de superprodução, né? É tudo referente àquilo, porque eles estavam com muita coisa e quando você tem muita oferta, você pode escolher o mais barato, o melhor. E eles tinham que abaixar esses valores, porque tinha muita demanda. Então, vamos dar por exemplo, essa régua aqui, Supermaster da Prof aqui. Uh, tinha mais de 20 empresas fazendo essa régua aqui, certo? A mais cara custava $29, lá em 1929. Eles estavam vendendo essa na Bolsa de Valores. $29. Tá, mas por que a gente vai comprar por $29 se tem uma empresa pequena que está vendendo por $2? Nós vamos direto lá comprar deles e lá mesmo a gente pega e compra os direitos dela para a gente vender nesse preço. Então eles colocavam um valor alto que não era realista, né? Essas ações da bolsa não eram realistas. Imagina uma um, ai, como que a prof pode falar? Um kit com várias réguas, canetas e tal, tudo por $90. Eles não eram um valor que ninguém tinha naquela época, não era realista. Tinha várias outras empresas fazendo o mesmo kit com um preço muito menor, tipo, por $20 levava um kit. Então eles não iam comprar essas ações porque elas logo iam quebrar. Então ficou aquelas ações lá e várias outras, não só, por exemplo, a régua, mas a borracha, mais geladeiras, carros. Então ninguém estava comprando, então acabou quebrando, né? Ali, 85 mil empresas quebraram e 4 mil bancos faliram. Vocês imaginam o quão é difícil um banco falir? Eles faliram. Essa quebra da bolsa ficou conhecida como a Grande Depressão. Por que a Grande Depressão? Porque mais de 40 milhões de pessoas perderam os empregos. Porque imagina, 85 mil empresas quebraram, 4 mil bancos faliram, então, né, acabou dando a Grande Depressão. Aqui, ó, foi a época da Grande Depressão, onde 85 mil empresas faliram, assim como 4 mil bancos. Mais de 40 milhões de pessoas perderam seus empregos. O presidente Hoover e o economista Key criaram um plano econômico chamado de New Deal, em que, além de empréstimos a indústrias e a agricultura, eles investiriam em grandes obras. Isso foi genial. Deviam ter feito no Brasil. Por quê? Eles emprestaram dinheiro para os bancos e para as empresas para elas não falirem. E eles pensaram assim: o que a gente vai fazer com esses desempregados? Ah, a gente tá querendo fazer um parque. Então eles iam lá e faziam essas infraestruturas, essas grandes estruturas. Ah, a gente tava querendo fazer ai, uma ponte gigantesca. Ah, a gente tava querendo fazer um elevado. A gente tava querendo fazer um prédio novo para os Estados Unidos. Então pensa, ia 20, 30 mil pessoas trabalhavam nessas grandes obras, porque tinha os caminhões, era tudo manual naquela época ainda, né? Por exemplo, para pegar areia, para tudo era mais manual. Então, essas infraestruturas tinha muita gente trabalhando. Tanto que se vocês colocarem imagens da Grande Depressão, além dos caras mortos lá, que vocês vão achar muito louco, vocês vão achar, tipo, quadros pintados de pessoas, de homens trabalhadores que estão, tipo, numa ponte, tudo sentadinho. Uma ponte não, uma construção, todos sentadinhos com o lanchinho do lado comendo. É muito bonitinho. Porque isso que fez eles não quebrarem como o Brasil quebrou, né? Foi muito inteligente, né? Foi muito inteligente do nosso querido presidente Hoover, né? O próximo presidente foi o Roosevelt e ele criou uma política para esses trabalhadores que ainda não conseguiam encontrar trabalho, que
teriam salário-desemprego, né? E ali nos anos 30 eles começaram a subir, a se reerguer, né? Então aqui tem o nazifascismo. Assim como os Estados Unidos da América, a Europa mergulhou em uma grande depressão. Claro, estava quebrada. Pior do que os Estados Unidos, né? A grande onda de insatisfação começou a assombrar os populares. As camadas mais ricas temiam uma nova União Soviética, né? Por quê? Eles ainda tinham lojas e tal, e eles estavam começando a vender assim mais para as pessoas, porque eles estavam parando de comprar dos Estados Unidos. Então, um, um lugar comunista, eles não teriam tanta força num governo, né? Surgiram partidos de extrema direita, os fascistas. Queriam um Estado forte, centralizado e nacionalista. Na Itália, o fascismo era de Benito Mussolini. Tomaram o governo do rei Victor Emanuel III. Então, assim, esses grupos de extrema direita não foi só Itália e Alemanha, tá? Foi Itália, Alemanha, Espanha e Portugal também. E eles foram apoiados pelas elites para impedir os avanços de esquerda. Por quê? Uh, por que eles têm tanto medo dos comunistas ali da União Soviética? É simples. A Rússia estava mergulhada em uma grande depressão, assim, antes da guerra ainda, né? Eles ainda eram todos rurais e tal. E ali com esse Estado comunista, né? Essa, essa, esse Estado ele começou a ficar forte. Por quê? Porque o Lenin, ele queria mostrar que o Estado dele era muito forte e que estava dando certo. Então ali eles não roubavam como era roubado nos outros países, nos outros governos. Então ele queria mostrar que por causa desse golpe deu tudo certo. Então os esquerdistas que eram associados aos comunistas, eles começaram a pensar naquilo como se fosse a salvação. E as elites elas começaram a investir com esses partidos de extrema direita, que eram os fascistas, porque eles queriam que não tivesse essa força, porque eles perderiam toda a autoridade que eles tinham, né? Então, eles ficaram conhecidos como os fascistas, né? Eles queriam um Estado forte, centralizado e nacionalista, anticomunista, autoritário, onde violência intensa era a propaganda política deles. As armas eram suas principais é, modos de força, eles queriam mostrar que eles tinham força, né? E ali o Benito, ele foi apoiado pelas indústrias, tá? Imagina, as indústrias eram os mais ricos, né? Então, em 1922 ali, ele mais 50 mil camisas negras, que eram os apoiadores deles, foram até a chamada Marcha sobre Roma. Deixa eu ver se eu... Não, a prova não colocou. Era chamada Marcha sobre Roma. Eles marcharam até Roma e destituíram o rei, né? Que era o Victor Emanuel III. E aconteceu isso. É, a ditadura dele era violenta e totalitária. E em 1929, eles acabaram com uma briga que tinha entre a Itália e a igreja, que era que a igreja queria mandar em tudo. Então eles criaram só o Estado do Vaticano. Aquele Estado do Vaticano quem mandaria era a igreja. E daí o resto quem mandaria era o governante, né? Isso foi muito legal, porque até hoje tem, né? O Vaticano. Então aqui, nazismo. A Alemanha devastada com a inflação de mais de 17 mil% fez Hitler ficar popular. Assim, em 1933 se tornou chanceler. Isso foi muito resumo do resumo, tá? Então, assim, eles estavam queimando dinheiro, porque o dinheiro deles não valia nada. Eles estavam no inverno intenso lá na Alemanha, então eles estavam morrendo de frio, morrendo de fome. O dinheiro não valia nada. Imagina, um pão você pagava 20, eu não lembro o nome do libras, digamos, 20 libras alemãs lá e um pão. Era quase igual na França, na época da Revolução Francesa. Então, ele,
O Hitler, ele foi colocado ele era esquerdista, né? Ele foi colocado mandado pelo governo. Ele entrava nos lugares esquerdistas e ele era um espião. Mas ele começou a gostar dos ideais esquerdistas, tipo, de uma coisa forte e tal, e daí ele começou a ser extremista, que daí ele queria um governo mais forte, centralizado, mas ele queria mandar. Então ele mais um cara, que a prof esqueci o nome, criaram um novo regime fascista, que era o nazismo, né? Que tinha a coisa ariana, né? Ele fez uma marcha, não acabou dando certo, ele foi preso, escreveu o livro dele, My Camp, né? Minha Luta. E em 1933 se tornou chanceler, né? Em 32 ele fez o partido nazista conseguia ter força no parlamento. Então, ali ele com a Gestapo, que era a polícia secreta do Estado, ele fez censura, perseguiu esquerdistas, democráticas, ciganos, homossexuais, judeus, eslavos e negros, né? Ele ignorou os tratados de paz e queria um espaço vital, que era essa anexação de territórios, né? Ele queria tomar os territórios, que seria a explosão da Segunda Guerra, né? E a gente tem por último essa Guerra Civil Espanhola. Entrou em colapso depois de perder suas últimas colônias, né? Que era Cuba, Porto Rico e as Filipinas, a Espanha, né? Em 1923, Primo de Rivera dissolve o parlamento com apoio do rei Afonso XIII. Em 1931, grupos de oposição proclamam a república e criam uma nova constituição. Dividiram-se em dois opostos: movimentos de direita, que era o partido tradicional, e ampla aliança de esquerda, que queriam garantia da democracia. E, claro, explodiu uma guerra civil, né? Essa esquerda organizou uma frente popular, venceu as eleições em 1936, mas sofreu um golpe de Estado por Francisco Franco e eles acabaram fazendo o regime republicano, né? Os apoiadores de Franco, eles recebiam ajudas dos italianos e dos alemães. E lá, durante essa época, eles abriram um local de teste para armas italianas e nazistas, né? E essa guerra civil teve mais de 500 mil mortos. Tudo isso daqui foi antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem para prof. Beijos, tchau.